King humilhando o mago Kilbergan, Diane mostrando porque é uma mãezona e protagonizando um momento bem emocionante. E muito mais. Quer saber o que aconteceu no capítulo 146 do mangá de Mokushiroko no Yokishi? Então é só ficar comigo nesse vídeo. Fala Nerd, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. Pessoal, desde já quero pedir desculpa por estar falando muito baixo, tô gravando literalmente há praticamente 3 horas da manhã, quer dizer, são 2h59 agora. Por isso eu tô falando um pouco baixo, mas enfim, desde já peço desculpa. Eu vou tentar aumentar o volume da edição. Enfim, voltamos com mais uma análise fresquinha de um dos capítulos do mangá de Mokushiroko no Yokishi, com coisas bem interessantes. Nele vamos ver a continuação da luta do nosso querido King, um momento bem emocionante com a nossa querida Diane e até cenas extras. Enfim, foi bem legal o capítulo dessa semana. Por isso, desde já gostaria de pedir para que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal se não for inscrito. Isso vai ajudar demais e vai apoiar o meu conteúdo e vai fazer com que eu traga cada vez mais análises para vocês. Então deixa o like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Dito isso, vamos direto para o vídeo. O capítulo 146 de Mokushiroko no Yokishi carrega o título de Amor derretendo maldições como gelo. O capítulo se inicia com a batalha de King contra Kilbergan. Nela vemos o pecado capital usando a quarta forma do seu tesouro sagrado e a partir disso invocando o poderoso girassol. Vendo que logo iria ser atingido por um poderoso ataque mágico proveniente da grande planta, Kilbergan invoca uma magia defensiva a fim de obviamente se defender do ataque. Porém, isso de nada adianta, visto que o ataque foi tão desproporcional que a barreira invocada pelo mago foi completamente destruída, causando uns bons danos para si próprio. Mano, eu quero aqui abrir um parêntese. É sério que esse cara pensou que poderia derrotar o King? Qual era o plano dele exatamente desde o início? É bom deixar claro, né, que minha intenção aqui não é subestimá-lo, mas vamos lá. King é um dos lendários 7 pecados capitais. O próprio Rei Arthur advertiu a elite dos seus cavaleiros mágicos os 4 perigos a não enfrentarem um confronto direto esses guerreiros. Ou seja, o Arthur disse para possivelmente os seus guerreiros mais poderosos a tomarem cuidado com os 7 pecados capitais, porque o Kilbergan acharia que teria alguma chance contra o King. Bom, eu acho que o seu plano inicial era justamente ser usado como uma distração, enquanto seus capangas pegassem a droga Elixir. Ou ele queria que seus capangas fossem a distração e ele próprio iria atrás do Elixir. Bom, ele teve a sorte do lance do Mertiel aparecer e ele conseguir manipular o filho do King, o transformando em um monstro. E após controlar, né, assim, tendo ele como mais forte, ele seguraria o King, mesmo que custasse a sua vida. E os seus companheiros iriam atrás daquela droga. Mas fica aqui o questionamento, vocês acham que ele tinha alguma chance contra o King? Vai que ele tinha um plano ou esconde um feitiço ou poder misterioso? Mas eu acho que não, o King não está nem se esforçando para lutar contra ele. Bom, vamos continuar com o capítulo. Após o rio do girassol destruir a barreira do seu inimigo e deixá-lo bem machucado, o King declara dizendo que o seu oponente não apresentou um plano muito inteligente. King ainda dá um mérito por ele conseguir controlar o seu filho e entrar no reino das fadas através da sombra do mesmo, mas disse que aquilo acabaria ali. Com um olhar bem frio, o pecado do urso da preguiça diz: "Você realmente achou que iria pôr as mãos no elixir da vida?" Em resposta, o mago Kilbergan diz: "E você acha que pode fazer a maldição do Mertiel sem o elixir?" King responde imediatamente o mago, dizendo que o filho tem um coração forte e tem plena convicção e certeza que o filho vai quebrar a maldição imposta sobre ele. Com a palavra, o mago Kilbergan discorda, visto que a maldição imposta por ele ao garoto é uma maldição do desejo, que trabalha na sua mente, onde todo ser afetado por ela só pode ser liberado até que seu desejo mais intenso se realize. O mago questiona e pergunta se o King sabe qual é o desejo do seu filho. Ele diz que o Mertiel odeia o seu corpo humano, e o seu maior desejo é ser uma fada e um gigante. Porém, isso é impossível, já que ele é um humano. Então só quando o seu desejo de adquirir a droga for saciado, é que ele pode ser libertado da maldição. Foi basicamente isso que ele quis dizer. O Mertiel viu a droga como uma forma dele conseguir viver entre as fadas, e por isso o mago acha que ele só vai conseguir parar. Ou seja, a maldição só vai ser quebrada quando ele conseguir o que ele quer, que no caso é o Elixir. Ao ouvir isso do mago, King fica meio preocupado com seu filho e chega a dizer o seu nome mentalmente. A cena corta e vimos o Mertiel, na sua forma de monstro, gritando igual um louco, atacando a sua mãe. Diane grita o seu nome, dizendo também que sabe que ele não quer fazer isso, porém ele manda a mãe calar a boca e continua com seus ataques. Zillian, a sua quinta filha, fica preocupada e pergunta por que a mãe não está utilizando Heavy Metal, que é um feitiço do clã dos gigantes que transforma o corpo dos mesmos em metal, aumentando assim
as suas capacidades defensivas. Ainda preocupada com a mãe, ela chama pela sua irmã, a Zana, que diz que também concorda com a irmã, e ambas saem correndo aparentemente em busca de algo, o que faz o seu irmão mais velho, o terceiro filho de King, perguntar para onde elas estão indo. A cena volta a focar na Diane e vimos que ela possui um grande ferimento nos seus 2 antebraços e na sua barriga. Com uma fala, o pecador da inveja da serpente diz que sente muito e imagina que deve ter sido muito difícil para o filho saber de toda a verdade agora. O garoto monstro, ainda descontrolado, grita para a mãe dizendo que ela admite e começa a atacá-la. Chiorei, que é a 7ª filha do casal, grita pela mãe e Narcissus, que é o filho verdadeiro do casal, que estava dentro do jardim no pólen com a irmã, pergunta como é que ele pode sair dali. Porém, a sua irmã, a Chiori, responde que não dá para sair dali, visto que ali era uma das formas da lança espiritual do seu pai, e só ele poderia desativá-lo. A cena volta para o garoto monstro ainda atacando a sua mãe, dizendo que a sua progenitora fez muitas promessas vazias, e chega a dizer que ela o abandonou após o seu filho verdadeiro aparecer. Zillian, que tinha saído com a sua irmã, acaba de voltar e grita pela mãe, e o seu irmão, ao ver que ela tinha chegado, pergunta para onde elas tinham ido. Abaixo vimos que ela tinha ido buscar o tesouro sagrado da sua mãe, o famoso Gideon. Zana e Zillian tentam entregar o tesouro sagrado para sua mãe e dizem que ela precisa usar aquela arma para lhe dar uma lição no seu irmão, que estava transformado em monstro. Sem dar ouvidos à exigência da sua filha, ela disse que a garota sabe que ela não pode fazer aquilo. Preocupada com sua mãe, ela diz: mas se isso continuar, a frase aqui não termina, mas dá a entender que ela pode sofrer muito e pode até acabar morrendo com os ataques do próprio filho. Mirtiel ainda continua com a sua série de ataques para cima da sua mãe. Atacando de uma forma brutal, ele pergunta se está doendo, porém disse que não se importa, visto que a dor que ela causou em seu coração foi muito maior. Chiorei grita e pede para o irmão parar, senão vai acabar matando a sua mãe. Porém, ele não dá ouvidos e continua atacando. Entretanto, mesmo atacando, percebe-se que a Diane está caminhando em sua direção. Mirtiel pede para ela ficar longe, à medida que ela vem se aproximando dele, e chega a dizer que se ela o odeia, que ela apenas o abandone e fuja. Porém, mesmo com a roupa toda rasgada e cheia de ferimentos, ela olha com um olhar bem carinhoso e de certa forma bem amoroso para o seu filho. E mesmo diante daquela situação, Diane o abraça. Ele ainda tenta resistir, pedindo basicamente para ela o soltar. Porém, com muito carinho, ela começa a contar uma história, enquanto seu filho ainda continua entrelaçado pelos seus braços. Diane começa com a história. Diane começa com as palavras, abre aspas: no dia que tivemos o nosso primeiro filho, fomos vítimas de um changeling. Nós procuramos arduamente, mas nunca encontramos a nossa criança e nem os seus pais. Fiquei chocada, inconsolável, mas não porque você era humano, mas porque o nosso filho recém-nascido tinha desaparecido. Mas à medida em que criávamos você, os nossos sentimentos mudaram. Mas nós vimos isso como se Deus quisesse que nós criássemos você. Nós sabíamos que em algum lugar a criança que tivemos estava sendo criada para ser gentil, assim como você. Queríamos que você tivesse uma vida saudável aqui no Reino das Fadas. Então King imediatamente deu uma droga antiga para você tomar, mas ela não funcionou, pois a droga tem o poder de curar doenças e maldições, mas não podia transformar você em fada ou em gigante. Desculpe, nós não deveríamos poupar esforços para rastrear os seus pais para você, mas em um momento apenas desistimos de mandar você de volta para o mundo humano. Afinal, esse tempo todo, você era o filho único da mamãe e do papai. Abrindo aqui um parêntese, pessoal. Primeiro, para quem não sabe o que é changeling, que eu não sei nem pronunciar esse nome direito. Eu expliquei na análise do capítulo anterior, mas eu vou dar uma pincelada aqui para as pessoas que não sabem. Mas eu acho que vocês manjam, né? Changeling é um evento onde um duende brincalhão trocava um bebê fada por um bebê humano. E foi isso que aconteceu com esse filho do King, que foi trocado pelo filho verdadeiro do King, que é o Narcissus. Mas enfim, já a respeito da outra coisa que eu quero comentar, é a respeito da droga. Por algum motivo, eu tinha presumido que o King não tinha dado para o Mirtiel. Foi uma hipótese que eu levantei, porém nos foi revelado que ele deu sim a droga para o filho, mas foi revelado agora que essa droga não funcionou. Ou seja, eu confesso que eu joguei um pouquinho o King, pensando que ele não tinha dado essa droga para que seu filho pudesse ver o Reino das Fadas, mas no final das contas o King tinha dado sim, só não tinha funcionado. Voltando para a análise do capítulo, após as belas palavras de Diane, seus filhos ficam meio que emocionados, inclusive o próprio Mirtiel, que ao ouvir as palavras de sua mãe começa a se destransformar, deixando de ser aquele monstro. Aos prantos, ele disse que não se importa, ele começa a chorar, com quem ele é, ou quem ele quer ser. Ou seja, o seu maior desejo era ser filho da sua mãe ou do seu pai. Ele disse que só queria que ambos fossem uma família. Terminando de falar isso, ele pede desculpa à sua mãe, e ela agradece por ele ter voltado para eles, ou seja, por ele ter voltado ao normal. O capítulo termina aparentemente assim.
Porém, temos umas páginas que são aparentemente páginas extras que eu quero comentar a respeito agora. Nessas páginas podemos perceber a Britânia de 18 anos atrás, logo antes da Guerra Santa terminar. Vemos um cavaleiro sagrado vagando por uma certa região completamente destruída. Durante a excursão pelo local, ele encontra uma mulher ferida com um bebê no colo. Prestes a morrer, a mulher entrega seu bebê para esse cavaleiro sagrado, que tenta recusar, porém a moça implora e ele acaba pegando a criança. A cena muda e vemos vários momentos bem cômicos dele cuidando e criando a criança com a ajuda até de outras pessoas. Mas enfim, no final esse cavaleiro sagrado era um cavaleiro sagrado bem conhecido que apareceu em Nanatsu no Taizai, que no caso era o Gorgios, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele era um membro das presas tortuosas. Ele era aquele cara que tinha um poder de invisibilidade e que lutou contra o Meliodas na primeira temporada. Ou seja, ele tinha achado esse bebê e estava meio que criando esse bebê. Que na verdade era uma menina, que ele começou a criá-la e a garota começou a ter ele como um pai. As cenas mudam e começam a mostrar a menina já maiorzinha e ele sentado em uma mesa conversando. E ela questionando o pai pelo fato dele já ter sido um cavaleiro sagrado no castelo e perguntando por que ele não trabalha mais lá. Ele responde que o motivo dele não estar mais trabalhando lá foi por conta de algumas circunstâncias. Ele acreditava que estava fazendo certo, mas acabou fazendo muitas escolhas ruins. E por isso ele foi perseguido como um criminoso pelo reino. Vendo aquilo, a garota, denominada de Tétis, diz que vai falar com a rainha para que o pai possa trabalhar lá novamente. Porém, ele questiona rindo, dizendo para a garota que isso é impossível, já que ela nunca viu e nunca conheceu a rainha Elizabeth. A garota ri e diz que já faz um tempo, dando a entender que ela já tinha sim visto Elizabeth. Sentados na mesa, eles começam a se alimentar com uma espécie de carne, e o pai começa a questionar sobre o fato da carne estar crua. A garota olha para sua carne e concorda com o pai e diz que a dela está crua, e do nada ela invoca um feitiço de fogo para assar sua carne, deixando o pai completamente pasmo. Porém, a garota disse para que ele não se assuste, visto que aquilo era só magia. Sem dar ouvidos à garota, ele fica completamente surpreso, perguntando como é que ela pode usar aquilo. Ela começou a olhar para suas mãos e disse para si mesma que aquele corpo podia fazer aquilo. Do nada, ela começa a fazer gestos de luta e diz que no antigo corpo dela, ela vencia as suas lutas com socos e chutes. E disse que já derrubou o rei de Leones, se referindo ao Meliodas. Pessoal, aqui fica claro que essa garotinha é a reencarnação da Derriê. Quando o Mael matou a Derriê, que era um membro dos 10 mandamentos, e quando ele fica bonzinho, ele volta ao normal, ele lança um feitiço de reencarnação, para que quando ela reencarnasse, ela quisesse se vingar depois. Enfim, ele usa um feitiço de reencarnação, ou seja, essa garota é a reencarnação da Derriê. E uma coisa bom deixar claro é que o nome dela é Tétis e ela é uma maga muito poderosa que serve atualmente em Leones. Quando seu pai de criação ouve ela falando isso, o fato dela ter derrubado o rei de Leones com um chute, ele fica surpreso dizendo: você derrubou aquele monstro com um chute, né? Se referindo obviamente ao Meliodas. Logo nas falas seguintes nos é revelado o óbvio, né? Que ela é mesmo a reencarnação da Derriê. O pai comenta sobre alguns sonhos estranhos que ela vinha tendo e disse que ela mencionou em seus sonhos que ela tinha sido o demônio que foi morta por um dos 4 arcanjos. A cena foca na garota e ela diz que está procurando a sua estrela. O pai questiona perguntando: estrela? E ela responde sim, a estrela que a libertou. Logo atrás dela vimos a imagem do Mons Pierre, o cara que era apaixonado pela Derriê e o cara que salvou a sua encarnação passada. Finalizando assim essa espécie de capítulo extra. Enfim, pessoal, eu gostei bastante desse capítulo. Ainda não acabou a luta do King, né? Não mostrou completamente, mas vimos que o King tá dominando completamente a luta. Também não mostrou nem um pouquinho da luta dos Cistos, que é o segundo filho do King. Mas eu gostei do capítulo, mostrou a Diane, ela conseguiu salvar o seu filho sem nem mesmo lutar. Foi na base do carinho e amor mesmo. E no discurso do Jutsu, né, que ela conseguiu trazer o seu filho à tona. Eu achei legal até. E também teve esses capítulos, essa espécie de capítulo extra, nos mostrando realmente sobre a encarnação da Derriê. Enfim, essa maga Testes, enfim, nos mostrou com um pouquinho da história da Tétis, que é uma maga bem poderosa. Eu particularmente gostei desse capítulo, estou muito ansioso para saber mais sobre o outro. Estou muito ansioso para ler o próximo capítulo que vem, e provavelmente vai focar na luta dos Cistos. E também a finalização da luta do King. Foi um capítulo legal. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, peço que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar demais. Aproveita também, se possível, segue a página no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição. Segue aí porque vai me ajudar demais. Dito isso, valeu, falou e fui.